Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio Flash Score, que é um episódio pesado do Domingão do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo. Peço a você o seu like, que é aquela mãozinha que dá sempre uma ajuda para o nosso conteúdo chegar em outros amantes do futebol. Se inscreve no nosso canal no YouTube e, claro, compartilha, joga nos seus grupos, nas ferramentas que você tem à sua disposição e vamos aumentar o nosso clube de amigos aqui da Flash Score. E também trago aqui um presente para você, que é o nosso aplicativo. É 0800, olha aí, pintou o QR Code, escaneou com o seu celular, você baixa e tem muita informação. Como, por exemplo, Edu, a bola tá rolando no Campeonato Brasileiro. O time faz um gol. No outro jogo tem gol. Sobe e desce da tabela. Esse elevador é muito legal. Tudo bem, Edu? Grêmio e Flamengo é o nosso tema. Olá, Fábio, tudo bem? Sim, é um jogão, né? Um jogo de muita história, de muita rivalidade, né? Já tivemos, enfim, embates sensacionais, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro, pelos Copa do Brasil, Libertadores, enfim, é uma história gigante dos dois times. Só que agora, né, o Grêmio não chega com essa força toda, né? Em relação ao Flamengo, tudo bem, vai jogar em casa, né? O Grêmio que vem de uma derrota por 2-0 para o Ceará, lá em Fortaleza, o treinador novo, né, o argentino, o Gustavo Quinteiros, que está aí mais ou menos 3 meses no cargo, né, se a gente arredondar, só que ele não está conseguindo dar um padrão para esse time do Grêmio, né? Uma das coisas que mais chama atenção para a gente aqui na Flash Score, que gosta de se debruçar sobre os números, sobre as estatísticas, é que já faz 9 partidas que o Grêmio não termina o jogo sem tomar pelo menos um gol. Né? Você vê, nesse Campeonato Brasileiro, tudo bem que ele venceu o primeiro jogo, né? Passou pelo Galo, mas ganhou por 2-1, tomou um gol. E agora, na última partida, tomou 2 gols ali do Ceará. É claro que aquele último gol, né? Uma atitude ali meio desesperada do Thiago Volpe, né? O goleirão do Grêmio que foi lá para o ataque tentar empatar o jogo, e aí o Grêmio acabou tomando o gol no contragolpe. Mas a grande questão do Grêmio para mim, Fábio, é essa, né? O Quinteiros, você vê o time do Grêmio jogando e você não consegue identificar um padrão, né? Ainda não tem. Vamos ver se o Grêmio consegue rapidamente ter esse padrão. E afinal de contas, o Grêmio tem um bom elenco. Não dá para dizer que tá ruim, não, a situação do tricolor gaúcho em termos de elenco. São bons jogadores, né? Alguns deles, inclusive, já estão bastante tempo no Grêmio. Então, precisa ver se o Quinteiros consegue aí rapidamente realmente dar uma organizada nesse time do Grêmio, porque, viu, Fábio, tá precisando. Talvez o fato, Edu, que você levantou de ter muitos jogadores há muito tempo no Grêmio e conversando com muitos gremistas, eu sou casado com uma gaúcha gremista, meu sogro é gremista, tenho muitos amigos aqui no Rio de Janeiro gremistas, e eles dizem isso, olha, Vila Sante já não é mais aquele jogador, já rodou, a gente tá sem zagueiro do porte que a gente teve como Jeromel e Kahneman. Então, assim, talvez alguns tenham encerrado o ciclo. Mas o Gustavo Quinteiros recém chegou. Como é que ele coloca um ponto final e diz para a diretoria, olha, abre mão desse ou daquele para a gente renovar? Precisa e demanda de tempo. Talvez quem poderia fazer isso está no Fluminense, que é o Renato Gaúcho, que tinha as costas mais largas para isso, né? Porque o torcedor bate muito pouco no ídolo Renato Gaúcho, errando, ele não tomava tanta pancada. Mas o Gustavo Quinteiros, como você disse, ele precisa dar um padrão para o Grêmio, que não foi campeão gaúcho, perdeu para o Inter, né? Enquanto o Renato estava por lá, brincava que era o pai do Inter, Renato saiu, não veio o título, estreou vencendo contra o Atlético Mineiro, eu fiz esse jogo aqui na Flash Score, mas não jogou bem. Primeiro tempo, você acaba 3-0 para o Galo, não era nenhum absurdo, porque o Volpe pegou demais. Só que aí ele foi eficiente e alcançou o resultado. Agora ele pega um Flamengo que vem com o Felipe Luiz num grande momento. Eu não vi ainda uma partida horrorosa do Flamengo no comando do Felipe Luiz. Claro que tem um elenco muito qualificado. Não, sem dúvida. Inclusive, até para reforçar isso que você está falando ainda do Grêmio, Fábio, a gente tem uma tela para mostrar, né? Que é a linha de passe, vamos dizer, a rede de passes do Grêmio contra o Ceará, na derrota
de 2-0 para o Ceará. Só no visual, e para quem está só nos ouvindo, eu vou falar, dá para ver como o time está muito espaçado, né? A gente tem ali o Wagner Leonardo um pouco mais atrás, do lado dele o Gemerson, mas aí lá na frente o Arezzo, por exemplo, né, fica muito... O time não está jogando de forma compacta, né? Isso chama atenção e essa figura aí é muito clara em relação a isso, né? E tem o Amuso também, o belga, esse sim, está chegando agora, ainda tem que se ambientar, né? O Arezzo também, né? Lembrando que o Grêmio não está com o Bright White, né? Que é um jogador que realmente, desde que chegou no Grêmio, mostra ser um jogador acima da média. No meu modo de ver, principalmente no ataque, o Grêmio está sentindo muito a falta do Bright White. E na defesa, a gente comentou até dessa quantidade de gols aí que o Grêmio está tomando. É claro, é uma defesa também, o Wagner Leonardo, né, que também chegou recentemente, o Gemerson chegou ano passado, então é um Grêmio sendo remontado aí. Mas eu concordo com você, viu? É uma leitura que a gente tem que seguir acompanhando, essa questão aí do Vila Sante, esses jogadores que já estão mais tempo aí no Tricolor Gaúcho, se realmente não é o momento, né, de tentar aí trocar as peças. Vamos ver, mas vai ser parada dura, né? Porque, como você bem lembrou, o Flamengo está jogando bem, ainda não está muito acima da curva, vamos dizer assim, né? Tem feito bons jogos, mas... E aí a gente pode já entrar também na questão do Mengão. O Flamengo, no meu modo de ver, está faltando mais eficiência. O time está jogando demais, está tendo um bom volume de jogo, mas não está conseguindo transformar toda essa superioridade em gols. Né? Se a gente for ver a última partida do Flamengo contra o Vitória, ganhou ali no finalzinho. Né? Poderia ter matado o jogo antes e não matou. Mas em relação a isso, desde que o Pedro se machucou, o Felipe Luiz vem tentando encontrar soluções. Ora o Bruno Henrique por ali, Luiz Araújo e Cebolinha, a chegada do Juninho era para suprir essa ausência, mas ele não é o 9, pelo que eu vejo, ele é um jogador para jogar com o 9, ele é o Gabigol, ele é para substituir o Gabigol. Só que o Flamengo precisa de um 9 e tem encontrado muitas dificuldades para fazer o que sempre foi normal, gols. Apesar do Pedro estar voltando, daqui a alguns dias, ele já vai estar na plenitude, talvez início de maio, pensando no Mundial, só que até lá, o calendário é muito apertado, a gente fala isso sempre aqui no nosso pré-jogo, né, Edu? O campeonato, até o Mundial de Clubes, está achatado em 12 rodadas, ou seja, praticamente um terço do Campeonato Brasileiro, toda a fase de grupos de Libertadores para o Flamengo, Sul-Americana para o Grêmio e a terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, os times vão ter que ter elencos poderosos para aguentar essa maratona, porque, no final das contas, recai no treinador. O Quinteiro está pressionado. Ele não consegue dar uma cara ao Grêmio. É a frase que eu mais ouço dos gremistas, Edu. Exatamente, não, sem dúvida. A coisa, o futebol brasileiro, né, é uma máquina de moer treinadores, né? Não dá para quem chega de fora, assim, é o caso do Quinteiros, tem que se adaptar rápido, porque realmente a coisa muda, né? Tem muito jogo, tem muita pressão, a coisa muda realmente de forma bastante rápida. E para falar do Flamengo, a gente tem até uma tela para mostrar aí os números contra o Vitória. Exatamente aquilo que eu dizia, ó. Se a gente for ver em termos de chutes, quem que deu mais chutes no gol? E isso vale para os dois lados. O Bruno Henrique. Quem mais tocou na bola? O Bruno Henrique deu 4 chutes, no caso. O Alexandre deu 117 toques na bola. Passes decisivos, né? Aquele passe para a parte final do campo. Tem gente que usa o terço final, mas vamos simplificar. O Alexandre também, 33 passes decisivos ali para dentro da área ou para parte final do campo, como queiram. O Alexandro também deu mais passes certos, né, na partida, são 104. Chances criadas, o Wesley do Flamengo, 2 chances criadas. Interceptações, o Alexandro de novo aparece com 3. E em termos de faltas, né, o Eric Pulgar é o que aparece com 6. Ou seja, nas estatísticas mais decisivas do jogo, né? Esses são os números aqui da Flash Score, só aparecem jogadores do Flamengo. E aí a gente vai para a tabela ali no meio da nossa tela, né? Finalizações, o Flamengo deu 14 e o Vitória apenas 5.
Chutes no gol, o Flamengo deu 7, o Vitória apenas 2. Posses de bola, 64-36. Toques na área adversária, que é uma estatística que agora a Flash Score tem, né? Nas estatísticas ampliadas, que é bem legal. 28 toques o Flamengo deu dentro da área do Vitória, e o Vitória só deu 7 toques na frente, dentro da área, né? Na frente do gol ali do Rossi. E, finalmente, defesas do goleiro. O Rossi fez 2 defesas, né? Enquanto o Lucas, o goleiro do Vitória, fez 5 defesas. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, esses números são claros, né, Fábio? O Flamengo foi muito superior ao Vitória, só que ganhou 2-1 com um gol no finalzinho ali do Bruno Henrique, e ainda precisou de jogadores do banco, e aí palmas também para o elenco do Flamengo, né? Porque essa jogada do segundo gol era o Michel, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, os 3 que haviam entrado durante a partida, né? Ou seja, a vida dura do Felipe Luiz, né? Ele olha pro banco e fala assim, Michel, vamos pro jogo. Bruno Henrique, vem também. Pô, aí é difícil, né? Pro jogador adversário e pro treinador adversário, como é que ele faz para parar o Flamengo? Daí, o que eu acabei de falar, elenco. E o elenco do Flamengo coloca o Felipe Luiz na seguinte situação, você tem 18 titulares equivalentes. Sim. E não tô nem falando, vamos incluir o Pedro, tá? 18 titulares. E quando a gente fala 18 titulares, tem gente sobrando, porque entram 11 e 5 podem entrar durante o jogo. Então, teoricamente, 16 titulares. Só que o nível não cai. Tira o Bruno Henrique, bota o Luiz Araújo, tira o Luiz Araújo, bota o Everton Cebolinha, tira o De La Cruz, tá vindo o Jorginho, olha só, do Arsenal. Talvez 2 caras. Um é o Arrascaeta, que não tem um substituto imediato, e o Pedro. Mas o Pedro tá voltando também. É um elenco muito qualificado que o Flamengo tem para brigar por todos os títulos. Se vai ganhar ou não, só o tempo vai dizer, Edu. Não, exatamente, eu concordo plenamente com você, mas é isso, precisa colocar mais a bola para dentro do gol, né? O gol do Bruno Henrique, na assistência do Luiz Araújo contra o Vitória, saiu já lá aos 42 minutos do segundo tempo. Os 3 gols, na verdade, foram no segundo tempo, né? O Flamengo abriu o placar com o De Arrascaeta, esse aí tá jogando muito, fez um golaço, um pouco antes dos 20 minutos. O Wellington Rato, que era do São Paulo, empatou para o Vitória também já aos 30 e tanto, né? E aí veio o gol da vitória, né? O gol do Bruno Henrique, que deu a vitória ao Flamengo nesse embate rubro-negro, né? O rubro-negro soteropolitano e o rubro-negro carioca. Mas, enfim, o Flamengo, se começar realmente a colocar a bola para dentro e tal, vai ser difícil pegar o Mengão, principalmente no Campeonato Brasileiro. Nas Copas é mais complicado, né? Porque tem um jogo jogo Libertadores, Copa do Brasil, o jogo em si, né? Às vezes tem uma história que pode complicar um pouco a vida de um ou de outro, mas no Campeonato Brasileiro, sem dúvida, o Flamengo é o grande favorito aí, né? Para essa temporada. Vamos ver, precisa, claro, ratificar isso dentro de campo, né? Até porque, se a gente for ver a tabela atual do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é só o 6º colocado, né? Está atrás do Inter, do Corinthians, do Ceará, do Fortaleza e do próprio Botafogo. Lembrando que o Inter, ele é o líder em relação ao Corinthians nos cartões. Tem menos cartões que o Corinthians. Com certeza vai ser um grande jogo lá na Arena do Grêmio, 5h30 da tarde nesse domingo, e você vai acompanhar na Flash Score. Edu, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Fábio. Abração, viu? Valeu, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, dedão no like, já dispara pra geral, se inscreve no nosso canal e baixa o aplicativo Flash Score. Esse QR Code que pinta na sua tela aqui no cantinho para você baixar de graça no 0800. Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.